Bom dia, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus o abençoe nesta segunda-feira, neste início de semana, e que o Senhor possa abençoá-los o resto da semana, meus irmãos. Todos os dias, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um. Amados, neste dia eu venho com a palavra de Deus, ao qual ela se encontra no livro de João, no capítulo 8, meus irmãos, no versículo 44, que assim diz: Vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu querido Pai, por esta palavra. Irmãos, a mentira, o engano, a falsidade, as trapaças, as ardilezas e fraudes são palavras sinônimas e todas elas são palavras antônimas da verdade. Nós não gostamos quando elas são aplicadas contra nós, pois são causadoras de decepção, de tristeza, de juízo, de prejuízo, aliás, de frustração, de indignação, ódio e vingança. Sentimento doloroso que não nos roubam, que nos roubam toda a paz, que nos roubam toda a dignidade, que nos roubam e nos tiram toda a paciência, nos roubam a nossa saúde e, dependendo da mentira, elas nos roubam até a nossa vida. Irmãos, não é fácil ser enganada, principalmente quando a mentira ela resulta em prejuízo para a nossa vida. A mentira ela é tão peculiar que pode ser proferida até de uma boca fechada. Pois ficar calada pode dar crédito a uma mentira que esteja sendo contada. Pois se nós ficarmos calados, nós estaremos dando crédito àquilo que está sendo falado a nosso respeito, que é uma mentira, mas que vai nos prejudicar. Por isso, meus irmãos, há um ditado que é bem verdade, que quem cala consente. Às vezes nós somos tentadas a concordar com uma mentira apenas para evitar complicações maiores ou desastrosas, ou até mesmo para não alimentar uma confusão. Entretanto, meus irmãos, precisamos entender que não importa as razões, mentira é mentira. E em maior ou menor escala é sempre prejudicial e é sempre um pecado. Ninguém gosta da mentira quando ela é aplicada à sua pessoa, embora também ninguém possa dizer que ela já não a tenha praticado. Que esta pessoa já não tenha praticado a mentira. Mas quando é contra a nossa pessoa, nós não gostamos. Se alguém fizer tal afirmação ao nosso respeito, já está mentindo. Irmão, talvez a mentira seja o pecado mais comum na vida das pessoas. Muito, embora na maioria das vezes elas não passem de uma mentirinha santa, que nem são dita, né? De uma mentirinha branca, como às vezes falam, sem maiores consequências, tanto para quem falou como para quem ouviu. Não importa, meus irmãos, o tamanho da mentira. Não importa, meus irmãos, o tamanho das consequências. Não importa, meus irmãos, se a intenção qual o motivo e qual a intenção que o motivou era. O que era, por que você foi motivado? A não ver para uma causa boa. Mentira é mentira e mentira é pecado. O cristão deve ser verdadeiro, custe o que custar, doa a quem doer. A verdade pode ser dolorosa para nós ou para o próximo, porém sempre será melhor e menos consequente
que uma mentira, meus irmãos. Por mais dolorida que seja a verdade, nós devemos dizer sempre a verdade. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que a mentira tem sua origem em Satanás, que Satanás é o pai da mentira, que enganou a terça parte dos anjos do céu, fala a palavra de Deus lá em Apocalipse, fazendo com que se unissem a eles em sua rebelião contra o próprio Deus. Enquanto que a verdade, ela é indescritível do caráter divino, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14:17. Assim, todos os que pretendem ser discípulos de Jesus e guiados pelo Espírito Santo de Jesus e guiados pelo seu Espírito devem buscar estar sempre com a sua vida guiada e pautada pela verdade. Meu irmão, uma pessoa cristã, ela pode mentir até mesmo se não viver uma vida coerente com aquilo que acredita e com aquilo que ela diz ser, com aquilo que ela fala. Quantas vezes nós ouvimos pregadores famosos, grandes pregadores, grande pregadora, grandes irmãs missionárias, levando a palavra de Deus e falam de algo que não condiz com a fé que eles professam, com as coisas que eles vivem, com a fé que eles vivem, com a vida que eles levam. Meu irmão, isto é mentira perante Deus. E a palavra de Deus diz que toda a mentira, ela tem a origem de Satanás. Pode soar como uma mentira para as pessoas que não nos observam. Por isso, meus irmãos, essas pessoas que falam do amor de Cristo têm que ter um maior cuidado, têm que ter um maior carinho pela palavra do nosso Senhor. Porque, irmão, você pode estar enganando a mim, eu posso estar enganando a você, porque você não me conhece. Eu posso estar falando aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não faço, mas eu jamais vou enganar ao meu Deus, eu jamais vou mentir ao meu Deus, pois Ele sonda todos os nossos corações, Ele conhece todas as nossas intenções, Ele sabe do nosso dia a dia, Ele sabe do nosso convívio com a nossa família, Ele sabe da nossa vida, dos nossos passos, Ele sabe de tudo que nós fizemos. Nós podemos estar enganando aos outros, ao homem, mas não jamais enganaremos ao Deus, ao nosso todo-poderoso Deus. Irmãos, nós temos que viver coerente com a palavra do Senhor, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Muitos vêm guiados pelo pai da mentira, para destruir a nossa verdade, para destruir os nossos sonhos, para destruir os nossos objetivos. Entram no nosso caminho, atrapalham os planos de Deus, porque estão totalmente guiados por Satanás, falando aquilo que vai adoçar aos nossos ouvidos, mas que jamais passará pelos ouvidos de Deus, que jamais será aceito pelos ouvidos do Senhor. Nós, irmãos, não podemos nos esquecer de que uma pessoa pode ser verdadeira com a sua boca, mas mentirosa com as suas atitudes. Por isso que a palavra diz que a mentira, não adianta nós mentir, mas as pessoas têm que observar em nós. Por isso que a palavra diz que as nossas atitudes e que as nossas palavras, nós temos que andar tanto quanto as nossas palavras. Elas têm que expressar a fé que nós defendemos e que nós falamos e que nós andamos. Não adianta eu vir aqui, meus irmãos, nesta manhã, querer dar uma de certinha de santa, de fazer tudo corretamente na presença do Senhor, enquanto que a minha vida está sendo conduzida por Satanás, pelo pai da mentira, enquanto que a minha vida está sendo conduzida pelo erro, pelo engano, pela falsidade, pela intriga, pela arrogância, pela ganância, por tudo aquilo que agrada a Satanás.
Então, que nesta verdade, que nessa manhã Deus venha falar aos nossos corações, para que venhamos a analisar, a observar o caminhar, o andar, as obras, as atitudes. É muito fácil, meu irmão, eu chegar para você e dizer que eu sou não sendo. É muito fácil eu dizer que eu faço não fazendo. É muito fácil, meu irmão, eu dizer que sou tal coisa se eu não sou. Isto é mentira. Mas Deus, ele é da verdade, a verdade genuína, autêntica, sincera, a verdade não dissimulada, a verdade confiável e exata, tanto nas palavras quanto nas atitudes. E desse modo você estará sendo um testemunho vivo de que Jesus pode nos tornar pessoas semelhantes a ele. E Deus, quando ele nos fala nesta palavra, ele nos chama a nossa atenção para que não venhamos a nos afirmar na mentira, mas somente estar firmado na verdade, porque Satanás, ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio da palavra, desde o princípio do início do mundo. Ele veio tentando enganar ao próprio Deus, para destruir ao próprio Deus. E o desejo dele é que nós caminhamos no caminho do erro e do engano, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira, diz a palavra de Deus. Mas que nesta manhã nós possamos nos encontrar com realmente o nosso Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é filho de Deus, declara a sua autoridade como liberdade dos escravos do pecado. Jesus Cristo é o libertador dos oprimidos. O homem só se torna livre quando é liberto por Cristo. O homem não tem forças para se libertar sozinho, somente com Cristo pode libertar verdadeiramente o homem. Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele é o libertador dos escravos do pecado. Jesus é libertador do pecado. Somente Jesus Cristo tem autoridade para libertar o homem do pecado, porque ele venceu o pecado pela morte. Porque a palavra diz lá em Apocalipse 1:5, João escreveu que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E em Romanos 6:18 a Bíblia nos afirma: libertados do pecado, foste feitos servos da justiça do Senhor. Jesus Cristo é libertador do homem, é libertador das nossas vidas. Ele é o libertador do domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Somente Jesus pode nos libertar. Jesus é libertador da escravidão do pecado. Ele é libertador do inimigo opressor. Ele veio para nos libertar, libertar os cativos, os oprimidos, os que estão sendo aprisionados por Satanás, por vícios, pelo erro, pelo engano, pela mentira. Meu irmão, eu deixo essa palavra nesta manhã. E que os irmãos possam ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e não se deixar ser enganado por Satanás, não se deixar ser enganado por palavras bonitas, não se deixar ser enganado pela aparência, mas sim por aquilo que Deus fala verdadeiramente, porque quando Deus fala, ele toca no nosso coração, podemos sentir a presença do Espírito Santo, podemos sentir a verdade nas palavras. Não deixe ser enganado, não deixe Satanás entrar no teu caminho, não deixe Satanás se fantasiar de lindo. Não deixe suas palavras doces entrar em seus ouvidos, porque Deus conhece o coração de todo mentiroso, de todo aquele que é filho de Satanás. E ele pode estar no nosso meio, levando a palavra, falando algo de Deus, mas ser enganoso, pecaminoso, desastroso, destruidor, opressor. Irmãos, então que nesta manhã venhamos a ter um entendimento de Deus e nos livrar de todo erro, de todo engano, mas viver somente na verdade e na presença do nosso Pai, do nosso Jesus. Deus o abençoe, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta semana seja conduzida, guiada e protegida pelas mãos divinas do nosso grandioso Deus, do nosso grandioso Pai, que é Pai da verdade e que nos conduz à verdade.
Nos conduz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, um ótimo dia a todos. Amém.